Salve, salve, minha gente, tudo bom? Como é que vocês estão nessa quarentena aí, firmes e fortes? Já acabando o estoque de pijama, né? Já não conseguindo achatar a curva da pança, né? Faz parte, né? O pessoal tá internado e fica com fome, internado, que digo, em casa, né? Aí fica com fome. Pessoal, então vamos dar continuidade à nossa matéria do segundo bimestre, tá? Então, para a gente não atrasar, a partir de agora, meus vídeos serão para falar sobre o segundo bimestre, a matéria do segundo bimestre. Portanto, hoje o que eu vou falar aqui não cai na primeira prova, mas cai somente na segunda prova, porque se trata de matéria do segundo bimestre, tá? Então, fiquem atentos com isso, para não se confundir. Eu vou ter que dar continuidade, senão a gente vai se atrasar demais. Mas é óbvio que se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa assim, vocês podem me mandar WhatsApp sem problema nenhum, tá? A aula hoje é sobre ciência política, tá? E nós vamos falar de personalidade jurídica do Estado, mas a questão do Estado, política e direito, que tá sempre no dalminho. Deixa eu até mostrar aqui para vocês onde que está. Aqui, então nós temos o capítulo 3, Estado de Direito, personalidade jurídica do Estado, e aqui embaixo também, Estado, Direito e Política. Então, nós vamos falar sobre esses dois aqui hoje, tá? Então, para vocês se situarem. Cuidado com a numeração, porque meu livro é antigo, tá? Algumas pessoas já pode ter mudado, mas nós vamos falar capítulo 3, Estado de Direito, nós vamos falar desses dois aqui, beleza? Já se situaram, tempo e espaço? É isso aí. Nós encerramos também, só para mostrar para vocês, nós falamos dessa parte aqui, ó, tá? Dessa aqui de cima. Agora nós vamos continuar aqui, beleza? Então vamos lá. Matéria de segundo bimestre, personalidade jurídica do Estado, vamos começar por aqui, tá? Por que personalidade jurídica do Estado? E eu não vou falar isso de uma maneira só administrativa, né? Dizer assim, o que consiste juridicamente, né? A questão do Estado ter uma personalidade jurídica, quais as implicações disso, blá, 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 blá. Tá? Isso vocês vão ver mais em parte constitucional e administrativo, se eu não me engano, esses dois, tá? A minha questão aqui é falar voltada mais para a teoria geral do Estado e da ciência política. E, portanto, nós vamos ver pontos e teorias de vistas diferentes que defendem ou não o Estado de personalidade jurídica, a partir do viés da ciência política, tá? Então, nós não estamos entrando num enfoque propriamente jurídico, apesar de ele poder ser tratado dessa forma, tá? Então, só para esclarecer isso para vocês, ok? Então, pessoal, a gente começa assim definindo por que a gente fala dentro da teoria geral do Estado em uma personalidade jurídica. Exatamente porque a gente vem falando ao longo do tempo aí sobre uma constituição do Estado, né? Falamos do território, do povo, da soberania, falamos da teorias de formação do Estado, e para o Estado poder atuar, né, em termos modernos, hoje ele precisa se apartar das pessoas que constituem, né, o seu povo dentro do seu território. Então, quem é o Estado? O que é essa figura aí que a gente diz que tem poder, que a gente delega o poder para, mas e atua em nosso nome, né? É o único que tem o uso legítimo da força. Então, quem é essa pessoa? Como é que o Estado vai atuar dentro das nossas vidas? Porque nós, como as pessoas físicas, é visível. Se eu quero fazer um contrato, eu faço contrato entre eu, fulano A e fulano B, eu e outra pessoa, né? E eu sei quem eu sou, né? Eu sei que se alguma coisa acontecer, se eu vier a infringir o contrato, vai recair sobre mim. Mas e aí? E o Estado? Como é que responde isso aí? Como é que faz, né? Se as pessoas físicas são visíveis, então você precisa criar um instituto fictício, né? Um instituto para diferenciar o Estado do seu povo. Que daí aí que vem uma questão moderna, e é bem moderna mesmo, século XIX, sobre a teoria da personalidade jurídica do Estado. O Estado precisa se responder para terceiros, né, dentro do seu território, e para também outros estados, né? A questão da soberania, não só a soberania atua, mas ele como personalidade jurídica. Daí ele pode ir lá, por exemplo, assinar um tratado, porque ele tem uma personalidade, ele é um ente, ele é essa pessoa aí que recebe direitos e deveres. Porque quando você é uma pessoa, você recebe, tem esse equilíbrio de direitos e deveres, tá?
Então, a partir desse momento, é interessante a gente discutir, já afastando um pouquinho do lado jurídico, mas indo um pouco mais para o lado da teoria do Estado, sobre a questão dos doutrinadores, como eles percebem a questão da personalidade jurídica, né? Como é que eles enxergam isso, tá? E aí, isso aí, pessoal, eu vou pedir, em cima disso eu vou pedir um trabalho para vocês me entregarem quando retornarem às aulas, tá? Porque era pra gente fazer em sala de aula, mas não está sendo possível, não está sendo viável, então eu vou pedir a gentileza para vocês, de vocês fazerem esse trabalho em casa, individualmente, e me entregarem depois, quando nós retornarmos às aulas, que a princípio vai ser para dia 6 de abril, mas ainda não sabemos, tá? Então eu já vou passar as instruções disso aí, tá? Fiquem tranquilos, é só pra vocês saberem e se prepararem psicologicamente que tem trabalho. Tem um trabalhinho para fazer já valendo os pontos do segundo bimestre, tá? Do segundo bimestre, não do primeiro. Do primeiro eu já encerrei as cotas. Eu vou fazer isso valendo pro segundo bimestre, tá? Então vamos lá, pessoal. Agora que temos uma pincelada geral, né, em teoria geral, em personalidade jurídica, tem as teorias que eu comentei com vocês. E tem vários doutrinadores que inclusive estão no livro aqui, estão todos aqui no livro, tá? O Dalmo fala de todos. Eu vou dar para vocês aí uma pincelada por cima, tá? Mas não do que os autores falam, eu vou dar das teorias, tá? Aí depois a gente vai trabalhar os autores, e vocês vão trabalhar os autores, na verdade, como parte do trabalho, tá? Primeiro, pessoal, nós temos autores que falam da questão da personalidade jurídica do Estado ser uma ficção. É uma teoria que eu chamo de ficcionista, a teoria ficcionista. O que é a teoria ficcionista? Para esses autores, então, nesses autores, o Dalmo cita dois, o Savigny e o Kelsen, tá? Para esses autores, genericamente falando, a personalidade jurídica do Estado é uma ficção. Ela não existe. Ela é criada por nós, pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas, desculpa. Então, ela não é uma coisa que existe sozinha. Ela só tem força porque nós, pessoas físicas, nos reunimos e falamos, olha, então precisamos criar alguma coisa. O que a gente vai criar? O que a gente vai instituir? Vamos instituir, então, uma pessoa jurídica. Então, o Estado está envolto dessa personalidade jurídica para que ele possa ter uma atuação autônoma das pessoas físicas. Mas é a ficção, é da nossa cabeça, nós que criamos isso e nós podemos descriar isso, tá? Isso que diz genericamente a teoria ficcionista, ok? Exatamente porque nós precisamos ter o Estado à frente de situações até perante a própria população, ele precisa ser uma entidade, uma pessoa, para que ele possa ter direitos e deveres, para que ele possa ir lá e cobrar você. Então, é como se nós criássemos um ente fictício, que é essa personalidade jurídica, e dessemos força para ela. Né? Falar, olha, então, a partir de hoje, existe essa instituição chamada personalidade jurídica, e essa personalidade jurídica, ela tem força. Ela tem vontade própria, ela tem autonomia, e ela pode, inclusive, usar de força coercitiva contra nós, pessoas físicas, porque nós delegamos isso ao Estado. Mas isso é um produto fictício, tá? Fictício. Então, os autores que falam disso, de acordo com o Dalmo, tem o Savigny e tem o Kelsen, tá? Tem uma outra teoria aqui, pessoal, que ele cita também, que é a teoria realista, tá? A teoria realista é assim, o Estado, ele é um ente, é como se ele é real, né? Não é uma ficção, é realidade. Tá? É como se fosse um organismo, uma pessoa mesmo, que tivesse respirando e existindo, né? É como se fosse uma pessoa física, só que representando o Estado. Ela é real, ele não é uma coisa criada por nós, ele existe independente de nós, tá? Eles falam em, organicismo biológico, tá? Tem pessoas que chegam a esse extremo, tem doutrinadores que defendem essa teoria, que chega ao extremo de falar de um organicismo biológico, ou seja, uma questão do qual o Estado ele é um ente real como uma pessoa, um ser humano, tá? Nesse sentido.
Eu sei que, para mim, Sheila, faz mais lógica pensar na questão da teoria da personalidade jurídica como um estado fictício, que nós que criamos, né? Porque quem é que dá esse poder para nós? São as pessoas físicas. Mas, por uma questão de implementação de força e até coercitivo, há doutrinadores que defendem muito a questão da personalidade jurídica ser realmente esse ente real, para não ficar só atrelado, é uma coisa fictícia. A gente monta e desmonta, cria, recria como a gente quer e fica muito frágil. Quando você dá essa personalidade jurídica, esse ente real, parece que mais difícil destruir. É a impressão que eu tenho. Então, quando as pessoas pensam, então se eu criei, eu posso descriar e gera uma incerteza, quando é um ente real, já fica esse posicionamento mais difícil de você derrubar a questão da instituição da personalidade jurídica, porque é visto como uma pessoa real. Algumas pessoas olham essa realidade do ponto de vista até ético, alguns doutrinadores, né? Então, por exemplo, ele é um ente, uma pessoa real, né? Um órgão real, uma instituição real, porque ele aplica questões éticas, ele aplica uma sanção, por exemplo, né? Que é a violação da norma ética, que a gente já comentou na aula passada, né? Então, não é só por uma questão do organicismo biológico, mas é por uma questão também dele ter princípios éticos e desses princípios éticos gerar uma sanção. Tá? Ou tem também outros doutrinadores, né, dentro dessa teoria que falam, olha, aqui você vê essa representatividade viva do Estado através dos órgãos administrativos que existem. Então, por exemplo, uma Secretaria da Saúde, uma Secretaria, seja a federal, municipal, estadual, uma Secretaria da Saúde, uma Secretaria do Lazer, uma Secretaria, sabe, da Cultura e assim por diante. É através desses órgãos, é como se fosse um corpo humano, cada órgão a fazer gerar e fluir a máquina. E é isso que torna também ela questão como uma questão mais real, né? Você tem entidades que representam o Estado através de pessoas físicas que tocam isso aí, os servidores públicos, no caso, e o que torna uma relação mais real, mais palpável, tá? Então, essa é uma das vertentes. Então, entre esses doutrinadores, que também estão no livro aqui do Dalminho, nós temos o Gerber, o Gierek, tem mais aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, o Laband, o Laband, o Jelinek, o Gropali, e é isso. É isso que eu tenho aqui comigo. Pode ser que tenha mais, mas eu acho que não tô recordada disso aí. Mas se tiver, tá aqui. Não se preocupe com isso, tá? Por fim, a última teoria é uma teoria que nega completamente a existência da pessoa jurídica. Não tem pessoa jurídica. Não existe pessoa jurídica, tá? Não acabou. Isso aí não tem, tá? A pessoa quem toca somos nós, pessoas físicas. Isso aí é um grande absurdo. A gente não delega essa personalidade fictícia para o Estado. Não existe personalidade jurídica. Quem está à frente de tudo somos nós, pessoas físicas. É isso aí, tá? É bem radical. Então, temos o Max Siedel, o Donati e o Duguay, que defendem essa teoria que não existe uma personalidade jurídica do Estado. Quem está por trás disso tudo somos nós, pessoas físicas mesmos, que incorporam esse ente e fazem tudo acontecer, tá? Agora, pessoal, por que eu não entrei em detalhe nos autores? E eu só expliquei genericamente a questão das teorias, porque eu preciso que vocês entendam as teorias. Essas teorias são as bases que fomentam os doutrinadores que defendem essa situação. Então, se vocês entenderem a base, vocês conseguem entender o que cada autor defende, que é pouca variante, assim. Em cima disso, eles trabalham alguma coisinha ou outra diferente, tá? E o que eu quero de vocês agora, falando do trabalho, tá? Existem esses autores, todos diferentes. Eu quero que vocês leiam no livro aqui do Dalmo, tá? Tá dentro da parte da personalidade jurídica, que eu mostrei ali para vocês no começo do vídeo. São 2 páginas, é bem tranquilo. Eu quero que vocês leiam esses doutrinadores e me escolham 3 para entregar um resumo sobre o que cada um fala. Então, 3 doutrinadores defendendo, daí, seja ele, você pode escolher, você pode ficar só, por exemplo,
na questão da teoria realista ou da teoria ficcional ou da não existência da personalidade jurídica, mas eu recomendo, não é obrigatório, mas eu recomendo você misturar os dois para você ter uma noção de tudo, tá? E para eu poder começar a avaliar vocês, e esse seria um exercício de sala de aula, eu quero que vocês escolham desses doutrinadores todos que eu comentei com vocês, 3 e me apresentem o resumo por escrito na volta às aulas. Eu vou deixar essas instruções por escrito também em um anexo dentro do Mateus, do sistema Mateus para vocês, tá? Mas aí é esse o propósito, tá? Eu não me aprofundei nos autores porque eu queria que vocês entendessem a base e vocês me apresentam depois um resumo da questão dos autores, tá? Que é pouca diferenciação do que eles entendem, tá? Mas é interessante vocês saberem a base para poder se aventurar mais quando vocês fizerem a leitura. E é bem pouquinho, 2 páginas no livro, tá? E os resumos não precisam ser longos mesmo porque tem autor que é um parágrafo só e não tem nem muito o que se fazer com isso, tá? Beleza, pessoal? Tá claro essa parte? Ótimo. Agora eu quero entrar com vocês em outra parte, que é o outro capítulo, que é falar sobre Estado, Direito e Política. E a correlação dos 3, ok? Então, Estado, Direito e Política. Primeiro, é interessante a gente falar que como nós juristas, nós somos voltados com esse tipo de visão, com esse tipo de olhar, a gente tende a ver o Estado como ente jurídico, né? A gente olha para o Estado e pergunta quais são as leis, o que o Estado permite, qual é o regramento, quais são as normas, né? E isso é fundamental, isso é importante e é um lado do direito, do Estado voltado para o direito. Então, com o Estado, você bota o Estado na tua frente e bota o filtro jurídico. Nesse aspecto, o que ele diz para você, se você botar o filtro do direito? Fala, olha, eu vou olhar para o Estado segundo as normas, segundo as leis, segundo o ordenamento jurídico. É assim que eu vou olhar o Estado, tá? Diferente de um filtro político. Um filtro político já é um outro filtro que já visa uma questão de eficácia, né? Você produzir efeitos e, inclusive, por uma função do Estado, o Estado tem uma função e essa função tem que gerar algum efeito. E não só um filtro de produção de efeitos, mas também em relação a indivíduos e coletividade e a interação dos indivíduos e a coletividade. Então, cada um vai ter um filtro, só que eles não são separados, eles se influenciam mutuamente. A política influencia o Estado, né? A política influencia o direito, a questão jurídica, né, do direito, e o direito influencia a política. É uma via de mão dupla. Lembra que nós comentamos já no começo da aula que você não pode conceber o direito sem estar envolvido dentro de uma sociedade? E se você vive dentro de uma sociedade é porque você é um ser político, você está constantemente se relacionando, criando normas, criando maneiras de convivência, criando regras próprias, né? Seja de uma forma informal, seja de uma forma mais formal, que é a jurídica, mas não tem como você conceber a questão e separar a questão do direito com a da política para conceber o Estado. Eles são muito interligados, eles se influenciam mutuamente. Então, por exemplo, um ordenamento jurídico, quando sai, ele vai afetar a sociedade de uma forma e vai afetar esse comportamento que vai gerar um determinado padrão de política, de pensamento político. E a recíproca é verdadeira. Quando alguma coisa acontece espontaneamente, né, surge espontaneamente, independente da vontade do direito, ela começa a influenciar juridicamente as normas do Estado, porque você vê um comportamento social que vem de uma natureza política, determinando como é que você vai fazer para implementar uma norma e, vamos dizer, legalizar essa instituição que se criou politicamente. Então, é uma via de mão dupla constantemente, tá? Só que, constantemente, tá? Só que, pessoal, você tem a questão do jurídico, o papel do jurídico, né, de uma forma, entre aspas, bem entre aspas aqui, isolada. Lembra do filtro? Eu vou usar o filtro agora, eu vou botar na minha frente o óculos do filtro do jurídico e eu vou enxergar o Estado. E o que eu vou ver quando eu faço isso? Eu vou ver uma questão de um Estado que tem a prerrogativa de emitir normas, lembrando da personalidade jurídica, ele é um ente, né, que tem direitos e deveres, e fora isso, ele tem a prerrogativa de normatização, o que é fundamental dentro do Estado de Direito. Porque sem isso, pessoal, a gente não tem limite.
A gente a gente vive em sociedade, institui questões políticas, mas não consegue implementar essas normas políticas. Essa implementação de normas políticas vem através do ordenamento jurídico, né? Então, com isso, a gente olha para o Estado e diz, beleza, a gente tem toda essa interação social entre os indivíduos, formando uma coletividade, como é que nós vamos fazer para que as regras fluam e sejam obedecidas por toda? Isso é o papel fundamental dentro de um filtro, né, uma visão jurídica. Ele impõe limites, ele determina as regras, ele diz para vocês quais as condutas esperadas e inclusive para poder emitir uma sanção. Poder emitir algum tipo de descumprimento, algum tipo de punição em caso haja descumprimento, tá? Agora, você tem um outro filtro, que é o filtro político. O filtro político vem exatamente dessa questão da interação dos indivíduos formando essa coletividade e depois a interação entre os diferentes tipos de coletividade, né? Lembra que lá atrás nós tínhamos, na primeira aula que eu dei para vocês, sobre sociedade e Estado, que eu fiz a pergunta, existem sociedade ou sociedades, né? Então você pode partir desse ponto de vista para fazer uma regulamentação entre a interação, por exemplo, de coletividades, né? Ou entre indivíduos que formam uma coletividade. Mas enfim, a ideia do político é exatamente você ter essa interação, disso surgir valores, né? Voltando também, fazendo também uma interligação com as aulas de introdução ao direito, você tem essas questões de valores que formam um juízo de valor, que são expressadas através de uma coletividade e diz, isso aqui é importante para nós. Isso é um âmbito político, tá? E também o âmbito político, através dessas questões de valorações maiores, é para que você possa ter uma eficácia no final para o Estado. Ora, se nós temos um Estado que nos regulamenta, qual é o valor para esse Estado? O que o Estado quer? No final do dia, quando ele olha para a população dele e fala, o que eu espero de vocês? Qual é o valor dessa sociedade para eu poder, através das normas jurídicas, regulamentar? Então, a política, ela visa essa efetivação, essa eficácia do papel do Estado, da função do Estado. Se eu tenho Estado, eu tenho Estado para um fim. Eu tenho Estado para um fim para segurar os nossos valores. Novamente, fazendo essa interligação com a questão jurídica, tá? Então, se há uma questão de eficácia do Estado, que é o papel dela, garantir uma eficácia, nem que seja para... Qual que é a eficácia que eu estou falando? O progresso, a saúde, a educação, a segurança. Esses são objetivos políticos que são regulamentados através da normatização jurídica, tá? Mas o fim dele é isso, é garantir para o indivíduo segurança, garantir lazer, é garantir saúde, é garantir educação. E para garantir tudo isso, para garantir essa eficácia, se for preciso, ela vai lançar mão, inclusive, de normas de coerção, né? O Estado, novamente, o Estado é o único que tem dentro do seu âmbito a capacidade de usar o uso legítimo da força. É ele. Se você não cumprir as normas jurídicas, você vai sofrer uma sanção. Nenhum outro ente tem, por exemplo, a capacidade de tirar a sua liberdade, a não ser o Estado. Claro, com sentença, transitado julgado, uma série de outras situações, tá? Mas é importante vocês entenderem que essa função entre o jurídico, o direito e a política, elas estão constantemente em diálogos e estão intercaladas e uma depende da outra sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Ok? Por fim, eu queria passar para vocês aqui, tá? Leiam, pessoal, são capítulos bem curtinhos. Leiam para complementar e eu estou explicando para vocês o que está no capítulo e vocês devem complementar essa explicação com a leitura, tá? Que vai aprofundar bastante, ok? Outra questão aqui individual, pessoal, do aspecto político ainda, é que existem certos dualismos, tá? Que o Down aqui comenta, que se apresentam quando você põe o filtro da política, né, para enxergar o Estado. Então, o primeiro dualismo que ele aponta é o dualismo da necessidade e possibilidade, tá? Toda sociedade todo indivíduo tem uma necessidade. Comer, segurança, né, ser feliz, saúde, enfim, tem uma necessidade, certo?
e cabe ao Estado suprimir essa necessidade na medida do possível, né? Lembrando novamente, lembra que eu falei que o Estado busca uma eficácia? Qual é a eficácia? Então, é assegurar essas questões de necessidade, né, para o indivíduo, saúde, educação, lazer e assim por diante, tá? Não estou falando de questões subjetivas, estou falando de questões que você tem aí como mínimas por uma questão, se caracterizar uma vivência digna, tá? Então, lembrando da eficácia, é nisso que eu estou falando. Já que todo mundo tem necessidade, você precisa ter uma eficácia para suprir essas necessidades, ok? Só que você tem que pesar a possibilidade. Todo mundo vai ter necessidade. O Estado tem a possibilidade, tem a condição de suprir isso? Essa é o grande dualismo, a necessidade versus possibilidade, né? Para quem aí já viu ou infelizmente já passou por uma situação aí de alimentos e tal, devido a um divórcio, sabe que você pode ofertar alimentos dentro do binômio necessidade do alimentando e a necessidade e a possibilidade daquele que está pagando, né? Eu não posso exigir R$1.000 para a criança, sendo que o pai ganha R$500 por mês, não tem como, tá? Então é mais ou menos esse o princípio. Nós temos várias necessidades, mas o Estado está conseguindo, ele tem a possibilidade de suprir essas necessidades, e aí isso gera um dualismo levantado aqui pelo Dalmo. Aí nós vamos entrar numa discussão, então o Brasil não consegue, mas por que ele não consegue? Porque é má administração do dinheiro público, o que acontece aí? Por que a Alemanha consegue suprir mais as necessidades da população? Ele tem mais possibilidade, como é que surgiu isso? Enfim, nós vamos entrar num diálogo longo aqui, tá? E não é esse o caso. É só para vocês entenderem que existe esse dualismo, ok? O outro, pessoal, o segundo dualismo é indivíduos versus coletividade. Aí entra naquela coisa assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Em termos de importância. Por quê? Porque a coletividade, ela é formada a partir de indivíduos. Mas nem por isso a vontade do indivíduo deve se sobrepor à da coletividade. Mas você também não pode ignorar a questão dos direitos do indivíduo. Então fica esse dualismo. Então o indivíduo forma a coletividade, mas a coletividade, os direitos da coletividade vêm primeiro, só que também você não pode simplesmente suprimir a questão individualista em nome da coletividade. Daí você está gerando extremos. Então, assim, o que é um super neoliberalismo? É a questão do individualismo, é um extremo. O que é um super comunismo? É a questão da coletividade, é um extremo, tá? Então, você pondera situações e tenta buscar um equilíbrio para não anular nenhum e nem outro, tá? E isso é um equilíbrio difícil. E por isso que forma um dualismo. Você não pode ignorar a coletividade, ela vem primeiro, mas você não pode suprimir as necessidades do indivíduo, tá? E por fim, pessoal, a questão da liberdade e a liberdade e a autoridade, tá? Então, nós temos aqui a liberdade, que você não pode dar muita liberdade ao indivíduo, senão ele faz o que ele quer, e você também não pode dar o Estado ser muito autoritário e reprimir o indivíduo a todo momento. É um equilíbrio. O indivíduo tem que ter a possibilidade de se expressar, né, ter sua liberdade, mas também não pode ter muita. E o Estado também não pode ser frouxo ao ponto de não exercer nenhum tipo de autonomia, senão ele perde sua eficácia política, inclusive. Então, esse é o equilíbrio mais difícil que tem, tá? Pessoal, é isso, tá quase estourando meu tempo aqui. Eu espero ter passado para vocês certinho, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me procure, né, no WhatsApp, pessoal, a gente conversa sobre isso. Reforçando que isso aqui é matéria do segundo bimestre e esse trabalho que vocês vão apresentar será pontuado para o segundo bimestre. Beleza, pessoal? Espero que a gente se encontre logo, espero encontrar vocês bem, saindo dessa quarentena. E qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Saudades de todos, beijão enorme!